Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Trouxemos carta de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Né? Confie no tempo de Deus, é isso que vamos falar hoje. Sem nos cansarmos de fazer o bem a qualquer instante, a qualquer hora e a qualquer lugar. No tempo próprio, e esperarmos no tempo de Deus, sem nos desanimarmos, como disse Paulo. Muito bem, disse Paulo, não é? Como sempre. Nossa natureza humana tende a querer tudo, agora mesmo. Pedimos uma coisa a Deus, se possível, para ontem, né? Mas não é assim. Que vejamos bem, quando oramos para que os nossos sonhos se realizem, queremos que aconteça imediatamente, e isso não vai acontecer. É necessário entendermos que Deus tem o tempo certo para responder a cada uma de nossas preces. Para realizar os nossos sonhos. A verdade é que não importa o quanto queiramos que tudo aconteça logo. Não vai mudar o tempo estabelecido por Deus. É aquele tempo. Quando nós interpretamos mal o tempo de Deus, vamos colocar assim, vivemos com raiva, desassossegados, frustrados, imaginando quando ele vai se manifestar, vai fazer acontecer o que queremos em nossa vida, não é? Mas quando entendemos o tempo de Deus, não nos estressamos, aguardamos tranquilos, serenos, em muita paz, sem pressa, esperamos, não é? Sem estresse. Assim podemos relaxar, sabendo que Deus está no comando de tudo. E na hora certa, ele vai fazer com que aquilo que pedimos aconteça, se for para o nosso próprio benefício. Pode ser na semana que vem, né? No ano que vem, ou daqui a 10 anos. E nós queremos para ontem. Não adianta querermos ter pressa. Quando tiver que ser, podemos estar seguros de que, no tempo certo de Deus, Ele faz acontecer em nossas vidas. Nós achamos que Deus é tipo assim, um caixa eletrônico, não é? Onde digitamos a senha certa e recebemos o que pedimos. Como na internet, não é? Digitamos lá o nosso pedido e logo recebemos. Não é assim. Não é assim que funciona, não é? As orações não são sempre atendidas em 24 horas, de forma alguma. Todos nós necessitamos esperar e aprender a confiar em Deus. Confiar no tempo de Deus. O fundamental é saber esperar com uma boa atitude, de calma, de tranquilidade, de serenidade e expectativa, sabendo que Deus está trabalhando para nós, quer vejamos algo acontecendo ou não. Ele está trabalhando a nosso favor. Precisamos saber que Deus está colocando tudo em ordem lá atrás, nos bastidores, né? Para que, quando recebermos, possamos estar também preparados para receber. Que quando nós pedimos alguma coisa, queremos para ontem e nem sabemos se estamos preparados. Nós achamos que, estamos preparadíssimos. E nem sempre estamos. Nem sempre estamos para receber mesmo aquilo que pedimos. E um dia, na hora certa, veremos o resultado de tudo que ele estava fazendo nos bastidores, como falamos, não é? Deus trabalha mais quando menos vemos e sentimos.
Penso nisso. Deus trabalha mais quando menos vemos e sentimos. Contente-se. O contentamento começa com a nossa própria atitude. Temos várias passagens na Bíblia, no Novo Testamento, mostrando como o tempo de Deus age certo na hora certa. Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, necessário, não é? Fazermos sempre a nossa parte, a parte que nos compete, antes de recebermos aquilo que estamos tanto querendo, que às vezes não é o momento certo, por isso que estamos falando no tempo de Deus, que não é no nosso tempo. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que falamos que pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a 10 anos. Para Deus é no tempo certo, no tempo adequado à nossa própria evolução, que muitas vezes queremos e não estamos preparados para receber ainda. Na Bíblia tem várias histórias que nos servem como exemplo, mostrando de como tudo acontece no tempo certo de Deus. Escolhemos uma. Está lá na primeira carta de Samuel, capítulo 16 e 17, que nos conta a história de Davi. Davi tinha um grande sonho para a sua vida. Ele era um jovem pastor, não é? Que ajudava seu pai. Ele queria fazer a diferença, mas quando passou muitos anos sendo pastor, passou muitos anos sendo pastor, cuidando das ovelhas de seu pai. De certo que algumas vezes se sentiu tentado a achar que Deus o havia esquecido, assim como nós achamos. Pedimos, oramos, pedimos e não vem aquilo no nosso tempo, não é? Porque o nosso tempo era para ontem, não é? Nem para amanhã, era para ontem. Então, acabamos esquecendo aquilo que pedimos. Assim também procedeu Davi, não é? E ele deve ter pensado, como nós, Senhor, o que estou fazendo aqui? Não há futuro neste lugar. Quando tu irás mudar minha situação? Mas Davi entendeu os tempos de Deus. Ele sabia que se fosse fiel no tempo da escuridão, no tempo lá do pastoreio, aguardar o tempo certo, Deus o motivaria na hora certa. Ele sabia que Deus realizaria seus sonhos na época apropriada. Ele tinha fé, confiança em Deus. E assim ele procedeu. Ele aguardou o tempo certo de tudo acontecer na vida dele. Vocês conhecem a história de Davi? Vou dar uma pequena resumida. Deus tirou Davi daqueles campos onde ele era pastor, fez com que ele derrotasse Golias e depois se tornasse rei de Israel. De pastor a rei de Israel. Veja só, assim somos nós também, não é? Na nossa posição. Por isso falamos que conforme as nossas obras, nós vamos tendo que fazer as nossas obras, construindo para estarmos preparados para receber lá adiante. Assim fez Davi, ele se preparou, ele estava preparado para ser rei de Israel. Por isso que Deus lhe deu essa posição, não é? E Davi, ele era um jovem muito belo, de cabelos ruivos, como nos diz a Bíblia, e ele tocava lira muito bem. Lira era um instrumento da época, não é? Que tocava muito bem, e ele acalmava Saul. Saul
era o antigo rei de Israel na época, não é? E quando Saul ficava possesso, Davi ia lá e tocava a lira para ele se acalmava, ficava tranquilo, não é? E Golias era aquele gigante que Davi o derrotou com uma pedra, não é? Talvez você tenha um grande sonho no seu coração, o sonho de ter um casamento melhor, de ter seu próprio negócio, de ajudar pessoas que sofrem. Mas, como Davi, talvez você não veja nenhuma forma humana de seu sonho se realizar, não é? Então, tem uma boa nova para você, uma boa notícia, não é? Deus não está limitado às formas humanas e naturais de fazer as coisas, não. Se confiarmos em Deus e tivermos uma boa disposição de aguardarmos o tempo correto, mantendo nossa fé onde estamos ali colocados e fazermos as nossas obras, sem ficar com pressa e tentarmos forçar as coisas acontecerem antes do tempo, Deus nos estimulará na hora certa, na época apropriada, no momento adequado, no momento exato, melhor de acontecer para obtermos o devido sucesso que queremos no nosso empreendimento, não é? No nosso sonho. Ele nos ajudará a realizar os nossos sonhos. Confie nele. Aguarde, confie, né? A borboleta e a flor. Conhece a história da borboleta e a flor? Era assim. Certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu, não é? Porque o seu pedido veio errado. Daí pensou também, como tanta gente, como todos nós, para entender, não é? E resolveu não questionar. Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido e, para sua surpresa, do espinhoso, feio cacto, né? Porque o cacto não é assim tão bonito, não é? Mas é todo espinhoso tal, mas tem a sua beleza, cada um com a sua beleza, não é? Nasceu uma das mais lindas flores, porque o cacto dá uma das mais lindas flores. E a horrível lagarta transformara-se numa belíssima borboleta. Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado ou demorando demais a acontecer. Se você pediu uma coisa a Deus e recebeu outra, confie. Tenha certeza de que Ele dá o que você precisa no momento certo. Nem sempre o que desejamos é o que precisamos. Como Ele nunca erra na entrega dos pedidos, siga em frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Obrigada por assistir. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.